Então, essa obra aí, O Pensador de Rodin, na verdade o nome da obra é O Pensador. Rodin, ele foi o escultor, né, que deu origem à obra. Então, qual foi a influência, né, o que inspirou Rodin a produzir essa obra? A princípio, Rodin ele se inspirou em duas outras obras de um outro autor, né, de um outro importante artista plástico, um pintor, na verdade, que era o Michelangelo, o autor de Lorenzo de Médici e Crouching Boy. Tá? Foi, de fato, historicamente, duas obras que inspiraram realmente Rodin a produção dessa obra, tá bom? Há quem diga também que Rodin ele se inspirou em Dante Alighieri, tá? Que é o autor da Divina Comédia, tá certo? Divina Comédia é esse que é um texto do Renascimento, tá certo? Esse texto ele foi escrito e ele segue a história de Dante, um homem que percorre o paraíso, o purgatório e o inferno atrás de salvar a sua esposa que foi picada por uma cobra, né? Salvar a Eurídice. Então, é, alguns historiadores afirmam que o Rodin se inspirou nessa obra, se inspirou nessa história para confeccionar o seu pensador, tá bom? Outra influência que a gente pode destacar no desenvolvimento do pensador de Rodin é que as pessoas dizem que essa peça ele poderia representar o próprio autor, né, o próprio Rodin, né, que estaria refletindo sobre o seu trabalho ou até mesmo refletindo sobre a sua própria condição existencial. Uma outra versão sobre essa obra bastante enigmática é que o Rodin ele teria construído essa imagem, né, essa escultura, para representar Adão, que estaria em dúvida em relação às suas decisões que ele tomaria lá no paraíso. Tá bom? Eu queria só citar um trechinho do próprio Rodin falando sobre a sua obra. O que faz meu pensador pensar é que ele pensa não só com o cérebro, mas também com suas sobrancelhas tensas, suas narinas distendidas e seus lábios comprimidos. Ele pensa com cada músculo de seu braço e perna, com seus punhos fechados e com seus artelhos curvados, né, suas costas curvadas. Então, essa obra ela consegue representar realmente um momento de reflexão, né? Um momento de peso reflexivo, em que a gente geralmente se coloca diante da gente. Né? Que quem nunca se colocou pensando, questionando? Né? Esse é o tema principal da disciplina da gente, filosofia, que a gente está trabalhando até então. Né? Essa obra é uma obra bastante filosófica, né? E a arte e a filosofia ela tem uma relação bastante intrínseca. A gente tem uma réplica dessa obra aqui em Pernambuco, no Instituto Ricardo Brenan, que é um museu que fica lá na Várzea, tá? Quem sabe um dia a gente vai lá e vê o Pensador de Rodin, né? Pelo menos a réplica do Pensador de Rodin de perto, né? Abaporu, né? Uma obra de Tarsila do Amaral, né? Essa obra Abaporu é uma obra clássica demais, uma das obras mais conhecidas aqui das artes plásticas brasileiras, né, da pintura brasileira. É uma pintura do período modernista de Tarsila do Amaral, tá? Ela foi feita, né, numa tela pintada a óleo em 1928, veja como ela é antiga. E ela foi pintada e oferecida ao marido de Tarsila do Amaral na época, que é um importante escritor também modernista, o Oswald de Andrade. Abaporus, professor, o que significa esse nome? Abaporu. Esse nome, gente, é de origem indígena, né? E significa homem que come gente. Isso mesmo, fazendo referência direta ao antropofagismo, né? Que nada mais é do que o canibalismo. E o antropofagismo teve uma ressignificação no período modernista, mas isso aí a gente vai estudar mais pra frente, tá bom? Então, no quadro a gente consegue ver uma valorização do trabalho braçal, né? Vocês observem basicamente o tamanho dos pés e das mãos dessa mulher e a desvalorização do trabalho mental, né? Vocês percebam que a cabeça dela é bem pequenininha, né? A cabeça da imagem é bem pequenininha. Então, ou seja,
há uma valorização do trabalho mais braçal, mais valorização da força, né, em detrimento da valorização do intelecto, tá? Isso está diretamente ligado historicamente ao período que ela foi pintada, tá? A gente sabe que não pode distanciar a arte da história. O período que ela foi pintada foi um período onde a industrialização no Brasil realmente toma corpo, que é início do século XX, basicamente, década de 20, né? E década de 30 aqui no Brasil começa a surgir as primeiras indústrias, começa a tomar corpo a questão industrial, né, aqui no Brasil. E a valorização do trabalho braçal, a valorização da força é algo que é muito discutida em relação a isso, tá bom? Então é bom a gente salientar isso aí. Muitos críticos costumam relacionar essa obra de Tarsila do Amaral ao Pensador de Rodin, essa obra que a gente falou anteriormente. Tá? Alguns críticos, né, alguns estudiosos de arte, eles chegam a sugerir que o Abaporu é uma releitura famosa, né? É uma famosa releitura do, da escultura do escultor francês Rodin. Tá? Atualmente essa tela ela se encontra exposta no Malba, que é o Museu de Arte Latino-Americana que fica em Buenos Aires. Especula-se que essa obra-prima de Tarsila seja a obra mais valorizada do mundo, né? Tendo alcançado o valor mais alto de venda na história dos negócios de pintura aqui do nosso país. Tá certo? Então, essa obra de Tarsila do Amaral é uma das obras mais valorizadas feitas aqui artisticamente por brasileiro, tá bom? O Grito, de Edvard Munch. Nessa obra, ela traz pra gente inúmeras sensações, né? A gente falou também na aula passada sobre a questão da relação entre a arte, o sentimento e as sensações que ela desperta, né? Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre essa obra. O Grito é uma das obras-primas do pintor norueguês Munch, né, como eu já falei. Ela foi pintada pela primeira vez em 1893. Ela tem outras versões, mas a sua original é de 1893, mas ganhou mais três versões ao longo do tempo. Historicamente, essa obra ela é caracterizada, né, classificada como uma obra que iniciou um movimento artístico chamado de expressionismo. Tá? É um movimento artístico bastante importante, modernista, bastante importante, da primeira metade do século XX. As suas telas, elas geralmente são densas e abordam temas difíceis, como solidão, melancolia, ansiedade, medo. Temas esses que são bastante próprios à questão da própria humanidade, né? A questão do nosso dia a dia. A primeira versão, como eu já falei, é de 83 e foi pintada a tela a óleo, óleo sobre tela, né? O quadro O Grito é uma obra de arte expressionista e simboliza sentimento, o sentimento de angústia do homem diante da sua própria condição. A gente pode interpretar dessa forma, mas como a gente viu, a arte ela é aberta a inúmeras compreensões e interpretações e inúmeras sensações e sentimentos que ela pode despertar àquele que entra em contato com ela, tá bom? Esta obra de arte ela acaba revelando alguém em desespero e se enquadra com o sentimento do artista, que durante sua vida enfrentou vários problemas psicológicos e vários conflitos familiares. Então a gente pode destacar que, a partir de um estudo histórico da vida do Munch, a gente consegue perceber características importantes da vida do autor na obra que ele pintou, né? A questão de conflitos, de angústias, né? Que ele consegue passar e expressar nessa obra. Mas vale salientar que não necessariamente a gente pode interpretar ela sobre a ótica do Edvard Munch. A gente pode interpretar essa obra sobre a ótica da nossa própria realidade, da nossa própria existência também. A obra ela vai se abrir de maneiras diferentes para diversos públicos, de diversas culturas diferentes, como a gente já viu em outros momentos, tá? Então, como eu falei para vocês, essa obra foi pintada originalmente em 1893 e hoje a obra original, a que foi pintada primeiro, ela se encontra no acervo da Galeria Nacional de Oslo. Esse quadro é belíssimo, essa tela é belíssima.
Na verdade não é um quadro, né? É um afresco que foi pintado na Capela Sistina, lá em Roma. Belíssimo, belíssimo. Se chama A Criação de Adão e faz referência direta à criação do homem, né? A gente vê aí esse senhor de barba branca envolto a anjos, é Deus tocando o dedo de Adão. É um afresco que foi pintado por Michelangelo na Capela Sistina entre os anos de 1508 e 1510, lá no século XVI, lá pertinho do fim da Idade Média. E foi a pedido do Papa Júlio II. Né? A Igreja Católica naquela época ela pedia bastante, né? Encomendava bastante obras artísticas a escritores, a filósofos, a pintores, né? Para representar, de certa maneira, artisticamente, o ideal cristão. Tá? E essa pintura não foge a isso, não. Tá bom? Então, esse afresco ele integra todo um conjunto de pinturas que compõem o teto lá da Capela Sistina, onde Michelangelo representou várias figuras e cenas bíblicas, né? Várias figuras proféticas e cenas bíblicas. Entre elas, a gente destaca a criação de Adão, que é uma das mais famosas, mais icônicas, recebendo a admiração de todos os visitantes. A criação de Adão é considerada uma das obras-primas de Michelangelo e rendeu a ele um enorme prestígio como pintor durante toda a sua vida. Um fato interessante sobre essa obra é que Michelangelo se sentiu pressionado para aceitar o convite do Papa Júlio II para pintar o teto da Capela Sistina, uma vez que preferia concentrar o seu trabalho como escultor. Tá? Mas assim, a gente tem que salientar a importância da Igreja Católica na época, a gente tem que salientar o poder econômico, cultural, histórico da Igreja Católica na época e negar um pedido, né, uma ordem da Igreja naquele contexto histórico realmente poderia ser até arriscado. Outro detalhe curioso é que o dedo indicador de Adão, uma das partes reproduzidas na famosa imagem, não foi pintada por Michelangelo. O original foi danificado por um desabamento e acabou sendo restaurado depois. E por último, e não menos importante, a gente vai saber um pouco sobre, podemos dizer com toda certeza, a obra, né, a pintura, a representação artística em pintura mais famosa, eu acho, que da história da humanidade, né? Que é a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. A Mona Lisa, a princípio, falando historicamente do seu contexto, a Mona Lisa é um quadro que foi pintado no Renascimento, tá? E é um óleo sobre madeira, tá certo? Pintado no Renascimento pelo italiano Leonardo da Vinci, como já falei, entre os anos de 1503 e 1506. É, Essa obra representa uma mulher misteriosa, né? Essa obra que representa essa mulher misteriosa se tornou ao longo dos séculos um dos relatos mais famosos da história da arte ocidental, né? Quem não conhece o sorriso da Mona Lisa? E a gente vai tentar entender também um pouco sobre esse sorriso hoje, tá certo? Então, para a gente compreender o título, né, o que significa a palavra Mona Lisa, ela faz referência direta à palavra italiana Madonna, que equivale a senhora, tá certo? Essa obra também é conhecida como Gioconda, que pode significar mulher alegre ou esposa de Giocondo. É uma das obras mais icônicas de Leonardo da Vinci e hoje ela se encontra num um dos museus mais famosos do mundo, que é o Louvre, que fica lá em Paris, na França. Então, falando um pouco sobre o sorriso da Mona Lisa, né? O que é que representa esse sorriso? Né? Muitos historiadores da arte consideram esse sorriso com certa ambiguidade. O que eu quero dizer com isso? A gente não sabe se ela está sorrindo porque está feliz ou se ela está triste, né? Um ar de deboche, tá certo? Sem dúvida, é um elemento do quadro que é um dos mais captados pela gente que observa ele. Potenciou diversas leituras, diversas teorias, diversas análises. Realmente é uma parte bem interessante da obra. E vários estudos eles foram realizados para tentar identificar o sentimento que é passado pelo sorriso dela,
incluindo esses sistemas de computador, análises matemáticas, enfim. Embora surjam outros resultados como medo, angústia, incômodo, um esmagador percentual dessas análises, principalmente análises tecnológicas do comportamento do sorriso dela, geralmente 86% dessas análises recorrem à felicidade. Né? Essas análises mostram que Mona Lisa, né, a esposa de Giocondo, ela estava feliz quando foi pintada. Alguns relatos sobre a execução dessa obra dizem que Leonardo da Vinci teria contratado músicos que ficavam tocando para animar a modelo que deu vida à Mona Lisa, né, fazendo com que ela sorrisse. Como eu já falei para vocês, a Mona Lisa atualmente se encontra no Museu do Louvre, lá em Paris, um dos museus mais famosos e mais importantes que a gente tem hoje em dia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre essas obras e que tenha aberto melhor a relação de vocês com ela. Tá bom? Até a próxima. Tchau.